Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Então, meus amigos, vocês vão concordar aqui. Se imaginem hoje, sendo mulheres ou sendo casados com uma mulher. Se a mulher de vocês, recém-casada, diz que está grávida e vocês não tiveram nenhuma relação sexual com ela, imagina o choque que isso seria na sociedade de hoje. Agora imaginemos isso numa sociedade muito mais materialista, que as mulheres adultas eram apedrejadas, e aí a nossa Maria, mãe de Jesus, dá um primeiro e enorme testemunho de amor a Deus e diz: eu aceito o desafio, ser mãe virgem, ser mãe de um filho que será no Salvador, ser mãe solteira. E aí, nessa condição, começa a atuação de Maria. Outros fatos ocorrem. José é orientado, que também era médium, de que Maria era uma mulher íntegra, que ele deveria casar com ela. E José também tem uma postura íntegra. Ele passa durante toda a gestação sem tocar em Maria. Portanto, Jesus foi chamado e seria chamado Filho de Deus exatamente por essa intervenção divina, espiritual, no reencarne dele através de Maria. O tempo se passa, e se é verdade que o bem se organiza 700 anos antes, também o homem egoísta e orgulhoso também se organiza. Aí nós temos a figura de Herodes, que era o rei da época. Ora, as profecias sobre a vida de Jesus eram estabelecidas 700 anos antes. Então ele já sabia que era dito que Jesus seria o rei, que o seu reino não teria fim. Bom, ele sendo rei, pensou: poxa, mas como ele vai ser rei no meu reinado e o seu reino não terá fim? Preciso evitar que esse Salvador nasça, que esse Salvador venha ao mundo. E Herodes começa a buscar uma maneira de descobrir essa criança que iria nascer e matá-la o mais rápido possível. Acontece que as informações da vida de Cristo estavam também previstas que seriam recebidas do Oriente ao Ocidente, ou seja, as profecias eram disseminadas em todos os povos. Então existiam povos, magos, estudiosos das leis divinas, que já sabiam de livros antigos, de profecias antigas, que viria um Salvador ao nosso planeta. E aí que um grupo desses estudiosos observa uma configuração diferente no céu, uma configuração que não era um planeta, que era uma luz que se deslocava. E nas Escrituras falava exatamente das profecias falavam dessa luz. Então eles saem do Oriente mais distante, seguem aquela luz, achando que aquela luz seria uma estrela. Bom, nós sabemos que uma estrela não se desloca. No máximo uma estrela cai, né? Quando ela vai morrer, que a gente chama de estrela cadente. Mas na verdade as estrelas ficam paradas lá, porque são planetas, são astros a bilhões de anos-luz. Então uma estrela não se move. Qual a conclusão de que nós chegamos? De que esta luz era um espírito ou um grupo de espíritos iluminados, e que esses homens eram médiuns que conseguiam captar aquela luminosidade e seguiam essa luz. Viajaram dias e dias, meses, até chegar no momento em que essa luz se fez de tal maneira nítida que eles perceberam ser na pequenina cidade de Belém que nasceria o Salvador. E a profecia se cumpre quando Maria e José recebem Jesus e o colocam numa manjedoura. Esse fato estava previsto 700 anos, e eis que o menino será encontrado envolto em panos numa manjedoura. Então imagine, meus amigos, você, 700 anos antes, ver esses detalhes. Isso mostra como nós estamos protegidos. Isso mostra como o nosso governador espiritual é organizado, trabalha em nome de Deus. E Maria, que vem nesse contexto para recebê-lo, é um espírito de altíssimo quilate. Uma mãe que não tivesse um nível espiritual razoável, não conseguiria uma sintonia adequada com o ser do nível de Jesus. Então Maria é esse espírito puro, e que, mesmo sendo puro, não está livre da ação do mal.
da tentativa de maldade. Herodes, percebendo que foi enganado pelos magos, que ficaram de dizer onde é que a criança estava e voltaram para suas terras, Herodes manda matar todas as crianças que tivessem menos de 2 anos. Haviam-se já transcorrido 2 anos do nascimento de Jesus. E aí é que acontece aquele assassinato dos inocentes, né? As crianças, meninos com menos de 2 anos, foram todos mortos na cidade das cercanias, mataram o Salvador. Só que os benfeitores espirituais, orientando José através de sonhos, dizem: José, no sonho que ele teve, levanta-te, toma da mãe e da criança e parte para o Egito. Aguarda lá até que novas orientações te sejam dadas. Tudo isso via mediúnico, via sonho de José. José parte para o Egito, onde ficam anos, até que também, mediante sonho, aqueles que eram perseguidores da criança já estão mortos. Volta à tua terra. E é então que Jesus volta e vai se estabelecer na cidade de Nazaré, por isso sendo chamado de Nazareno, que morava na cidade de Nazaré, e cresce em beleza, como dizem no Evangelho, em beleza e inteligência, a ponto de aos 12 anos, Jesus, quando era ainda uma criança, deixa assustados os doutores da lei do templo com a sua capacidade intelectual, com a sua eloquência, com a sua inteligência, a ponto dos doutores dizerem: temos lugar garantido para essa criança nas nossas escolas das leis. E Maria, então, preocupada com seu filho, já pensava em, vendo a capacidade dele, o amor dele ao próximo, queria que Jesus passasse a estudar junto com os doutores da lei. Mas Jesus diz o seguinte: mãe, eu já estou com o Pai. Portanto, como tendo sido um bom filho, deixa-me o direito de escolher qual é a melhor escola para mim. Qual foi a escola que Jesus escolheu? Jesus escolheu não a escola de Alexandria, não a escola dos doutores da lei. Jesus escolheu a escola do lar. E aí vem mais um grande exemplo para todos nós. Quantos de nós reclamamos: poxa, mas eu vivo me dedicando à minha família, eu não tenho tempo para mim, eu gostaria de estudar um pouco mais, mas o dinheiro mal dá para pagar a escola para os meus filhos. E quantos de nós não fazemos o sacrifício semelhante àquilo que Cristo fez? Deu o segundo e grande exemplo de amor filial, trabalhando desde a sua infância, em torno dos seus 13, 14 anos, até os seus 30 anos, quando ele começou a vida pública, na carpintaria, junto com o pai dele, José. Então, durante todo esse período, o Evangelho de Lucas mostra o amor que Jesus destina às criaturas, e por volta dos 30 anos, ele começa a estruturar a sua vida chamada pública. Ele se planeja junto com seu primo João Batista, reflete no deserto, busca sintonia maior ainda com Deus. Existe aquela grande situação em que Jesus é tentado, segundo o Evangelho, pelo dito demônio, daimon, quando na verdade a gente sabe que é mais uma linguagem figurada, e Jesus sai então, depois desse jejum, dessa sintonia com Deus, a buscar o batismo, ou seja, ele respeita as leis, é batizado por seu primo, João Batista, e nas bodas de Caná, ele celebra o seu noivado. É como se fosse um noivado entre o céu e o amor divino e os homens. Bodas significa casamento, Bodas, núpcias. Nas bodas de Caná, é uma das primeiras situações narradas no Evangelho, onde Jesus vai com Maria e durante a festa falta o vinho. Maria, então, como boa mãe, dá um segundo exemplo para todos nós. Se aproxima do Cristo e diz: filho, a festa está num momento agradável e acabou o vinho. Jesus então responde para ela: mulher, tu sabes que ainda não chegou o meu
E aí dizem que alguns irmãos nossos que costumam escrever nos para-choques, né, de caminhão: se queres alguma coisa do filho, pede à mãe. Pede à mãe que ele te atende. Na verdade, é uma figura descontraída, mas que retrata a condição de Maria de intercessora, de protetora nossa, que é essa condição que Jesus dá para ela lá ao pé da cruz. E aí Maria diz para as pessoas que estavam na casa: façam tudo o que ele vos indicar. Aí um enorme exemplo para cada um de nós. Queremos a proteção de Maria? Estamos no lar de Maria? Estamos num momento onde a festa, a ação religiosa dos nossos irmãos católicos faz com que até o clima da cidade mude? Nos sentimos emocionados e felizes com essa expressão de amor? Mas não podemos esquecer que, se queremos a ajuda e a proteção de Jesus, dos benfeitores, precisamos fazer como disse Maria, fazer aquilo que Jesus nos orienta. E é aí que eles trazem jarras, né, de água, e aquela jarra se transforma em vinho, celebrando assim a vinculação de Jesus com o planeta. Jesus mostra o seu exemplo de trabalho em conjunto, convida aqueles que seriam discípulos, entre homens simples, entre pescadores, e começa o seu trabalho de propagação. Mais uma vez, a divulgação, a vivência do amor continua cercada pelo sentimento de egoísmo, de orgulho, que ainda existe em cada um de nós. Às vezes, ao vermos essas imagens, nós pensamos assim: mas eram os homens daquela época que eram maus. Eram os homens que crucificaram Jesus. Não eram os homens, não. Éramos nós. Éramos nós, humanidade. Nós somos espíritos que não somos espíritos primitivos. Nós já vivemos há algum tempo. Então é possível que alguns de nós estivessem envolvidos com essa situação de agressividade e violência, talvez não na Palestina naquele período, mas estávamos, tudo indica, no planeta nesse período. Há 2.000 anos atrás, nós já existíamos. Perceber que o grande exemplo do Cristo se finaliza, ou dá mais um passo, naquela situação em que Judas se aproxima dele, liderando um grupamento de soldados, e lhe dá um beijo na face. Jesus então se volta a Judas e diz: amigo, a que viestes? Expressando a sua profunda compaixão para com o erro, a ignorância de Judas. Jesus é então traído por Judas, que amava o Cristo, mas que achava que Jesus era muito bonzinho e queria forçar uma reação de Jesus. E ocorreu o que nós sabemos. A mãe, que aceitou ser mãe virgem, que ficou sabendo, através de profetas, que o seu coração seria trespassado por punhais de aflição. Durante a infância de Jesus, isso foi dito a ela. E ela ficava angustiada com isso. E mais precisamente, nessa situação onde Jesus é preso, trancafiado, passa a carregar a cruz, é que ela vai passar por um batismo doloroso do sofrimento materno. Maria observa o seu filho muito amado, sofrendo, sendo flagelado, e aos pés da cruz acontece um momento que deve mostrar para nós a importância de Maria. Próximo de expirar, quando Jesus vai dar o último suspiro, Maria, João se aproxima de Maria. Então, Jesus vendo a suprema angústia de Maria e de João,